Minha diretoria, polêmicas idiotas e retiradas de cortes normalmente não funcionam muito e este é mais um caso desse. Eu quero falar do Barroca com o Honda e toda a polêmica que os botafoguenses estão fazendo aí na internet depois de uma entrevista. Eu não me lembro qual foi o podcast que o Barroca participou, mas o Barroca, eu vi o corte, né? No corte o Barroca está contando uma história do auxiliar dele, uma história divertida do auxiliar dele. E no meio dessa história, ele acaba contando superficialmente pra cacete que o Honda teria falado com ele um negócio que ele não gostou e ele sacou o Honda do time e tal, porque ele deu uma sugestão e tal, e ficou para as pessoas a imagem. Ah, então quer dizer que o Barroca não aceita ouvir a sugestão de um jogador experiente? É óbvio que não é isso, é evidente que não é isso. Né? Quando você vai ouvir a história inteira, quando você vai entender o que houve, o contexto, você conversa com algumas pessoas do Botafogo que estavam no elenco, os jogadores estavam, você entende que não é esse o cenário. Então eu vou explicar aquilo que eu consegui levantar dessa questão. O Honda é um jogador que ele tem essa coisa de querer ser treinador, de querer participar e tal, dessa maneira dele, enfim. Que isso não é culturalmente tão bem aceito nem aqui, nem na Europa. Uma coisa é, veja bem, o jogador chegar, isso é absolutamente comum, o jogador chegar e falar, professor, talvez, se eu não acho que seja melhor a gente colocar o fulano aqui, ou não é melhor cair um pouco mais para a direita por causa disso, isso faz parte do jogo, isso é absolutamente normal, o treinador ouve, não tem problema nenhum. Outra coisa é o jogador chegar para o treinador e falar assim, professor, aqui, eu desenhei um sistema tático. Então, isso não existe no futebol. Isso não existe, tá? Então, vamos a alguns cenários. O Honda já tinha um desgaste dentro do Botafogo, já tinha feito 25 jogos no Botafogo. Se eu não me engano, ele jogou 27 partidas pelo Botafogo, tinha feito 25 jogos, não estava bem, não estava funcionando. O Botafogo tomava uma porrada atrás da outra. O Honda era o líder do time, começou como capitão e tal, era o líder do time e tal, mas não estava funcionando. E o Honda não conhecia o Barroca, que tinha acabado de chegar e pegou Covid. Como eles não se conheciam, né, ficou uma coisa realmente razoavelmente escrota e difícil de você imaginar um cenário. Um treinador que acabou de assumir, que você não conhece, e esse jogador te manda um vídeo lá com, olha, é assim, 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 sendo que, obviamente, o Barroca ouviu a mesma coisa que eu ouvi, que era que os jogadores do Botafogo também já estavam incomodados com o fato do que o Honda se achava o treinador do time. Então havia ali um ambiente, né, pelo que eu pude apurar, de que já havia um saco cheio do tipo, pô, o que esse japonês pensa que ele quer? O japonês chega aqui, o treinador fala uma coisa, ele chega pra gente junto, fala, manda fazer outra coisa, né? Ele discute, ele quer trocar, ou seja, não tem hierarquia, não tem comando. E aí as pessoas vão vir nesse papo mais moderninho e falam assim, mas veja bem, que isso, Rick, isso é coisa do passado. Você ouvir, não é questão de ouvir, a questão é a maneira que você coloca. A questão é até onde você pode ir. Você não vai chegar no seu chefe no seu primeiro dia de trabalho e você vai chegar pro seu chefe, ou o seu chefe novo vai se apresentar e falar, tudo bem, gente, estou assumindo aqui hoje e tal, não sei o quê, e estudei para isso, né? Você gosta do Barroca ou não. Essa discussão ela é totalmente vazia. Ah, o Barroca fez um bom trabalho, não fez, não... Isso é totalmente vazio. O Barroca é um técnico, né, que se preparou para ser treinador de futebol, portanto chegou naquele cargo por trabalho, por merecimento e por se preparar para isso. Você recebe um chefe novo no seu trabalho. No primeiro dia, você chega pro chefe e fala assim, chefe, então, olha só, eu desenhei aqui mais ou menos o que eu acho que o senhor devia fazer. Então, irmão, qual é a possibilidade de você conseguir que isso seja razoavelmente aceito, que isso passe batido? Não vai passar. Claro que o treinador, o seu chefe, vai ter uma reação de falar, meu irmão, tá maluco? Pô, chega devagarzinho, calma aí, tu me conhece, tal, não sei o quê, depois você vem com um palpitezinho e tal. Agora, porra, tu vem aqui com a receita pronta como se você soubesse mais do que eu, você vai arrumar um problema. Se você vai arrumar um problema no supermercado, você vai arrumar um problema no time de futebol, você vai arrumar em qualquer lugar, né? Então aí o que eu acho que o Barroca entendeu e quis fazer? Falando, não, pera um pouquinho, coloca o cara no lugar dele ali. Não funciona assim não, meu compadre. Você não vai me ligar aqui, né, se apresentar e dizer pra mim o que eu devo ou não fazer. Então você vai pro teu banco de reserva ali, quando eu voltar ali da Covid, lá a gente conversa. E pelo que eu sei também, após a volta do Barroca, ele conversou com o Honda entendeu, e eles tiveram um bom relacionamento no restante dos jogos. Tiveram um relacionamento normal no restante dos jogos, até o Honda deixar o Botafogo no final da temporada. Então, toda essa tempestade que está sendo feita em cima de uma declaração razoavelmente comum dentro do futebol, que é o afastamento de alguém por passar do ponto, uma maneira de se impor hierarquicamente dentro de um quadro, tudo isso no futebol é muito necessário, cara. O jogador de futebol, ele é um personagem, na maior parte das vezes, um pouco deslumbrado. Ele é um cara que ele vive uma realidade muito paralela. E mesmo o Honda, porque mesmo que ele seja japonês, e a gente sempre acha que todo japonês é super, né? O jogador de futebol, ele fica rico muito cedo, ele tem muita regalia, ele tem muito direito e tal, então ele não tem muito senso de hierarquia. Né? E o treinador sul-americano ele é muito mais vacinado contra isso do que o treinador europeu. Por quê? Porque desde cedo ele tem que lidar com isso. Então a reação natural dentro do futebol é essa. Quando um jogador passa do ponto para querer ultrapassar ali a barreira do treinador, da comissão técnica, o cara vai lá e segura ele. Por quê? Porque se você deixar, irmão, esse é o cara que vai liderar uma rebelião e vai te fuder.
porque normalmente é o que acontece no futebol sul-americano, isso é absolutamente comum aqui. Então a reação do Barroca instintiva em dar uma segurada, eu acho absolutamente natural e acho errada a maneira com que o Honda, pelo que me relataram, a maneira com que o Honda abordou o Barroca para dizer o que ele tinha que fazer. Não foi uma sugestão. Foi, é isso num quadro tático. Meu irmão, não pode, não, entendeu? Não venha querer passar desse ponto, não. Tu vai até aqui, daqui para frente não. Né? Porque aí você tá querendo... Então, assim, eu compreendo que a decisão do Barroca, acho que é uma tempestade em copo d'água do caralho, e acho que os argumentos usados com o resultado do jogo para justificar, veja bem, o Honda é isso. Não, olha só, o Honda não foi maneiro no Botafogo, o Honda não teve uma postura do caralho no Botafogo, não jogou bem no Botafogo, de maneira que eu não entendo essa defesa toda, como se a gente estivesse falando de um jogador que veio aqui contribuir pra cacete. Não é isso, né? Pelo que eu levantei e conversei, os jogadores do Botafogo também não tinham lá essa admiração, esse sentimento pelo Honda e achavam sim que ele passava do ponto, às vezes, querendo passar por cima do treinador. O Botafogo nessa temporada lá que eu citei, nesses 27 jogos do Honda, o Botafogo ganhou 3 jogos. O Botafogo apanhava um jogo atrás do outro. Você vai pegar esse jogo especificamente, que o Barroca contou essa história engraçada do treinador, do auxiliar dele, né? História curiosa. E você vai pegar nesse jogo e falar assim, então, mas olha só, tomou 4-0 nesse jogo aqui, né? Que jogou com o jogador a menos no primeiro tempo e tal, mas tomou 4-0 nesse jogo aqui, então, Barroca, olha só, o Honda sabia e você não. Desculpa, mas isso é um delírio. Você acha que se o Honda montasse o time do jeito que ele queria, o Benevenuto não ia ser expulso? Que isso mudaria? Não tem relação. Isso é coisa de torcedor querendo, né, descontar a raiva de um treinador porque o time foi mal e tal, e querer inventar uma tese. Não tem tese nenhuma. É simples assim. A decisão do Barroca, tanto quanto a continuidade, né? Que é muito importante também pegar a continuidade do caso. Parar por ali, você encerra a discussão na metade. A discussão do como é que isso terminou? Terminou com o Barroca e o Honda trabalhando juntos numa boa. Uma conversa de adultos. Honda, até aqui você vai, daqui não. Pô, desculpa aí, professor, tá tudo certo, segue o jogo, irmão. É isso, pronto, acabou, tá tudo certo. Né? Agora, fazer esse terrorismo, e ainda, engraçado ver os jornalistas, né, todos falando, que absurdo, Barroca, tal, não sei, querendo impor, porque o treinador brasileiro é um problema, né? Então tudo que o treinador brasileiro faz tá errado. Agora, bota lá um chefe novo na tua mesa redonda aí, seus comentaristas de merda. Bota aí um chefe novo, um editor novo. E aí no primeiro dia eu quero ver se você vai conseguir ir pro ar, se você chegar pra ele e falar assim, boa tarde, chefe, então, eu acho que você devia fazer isso, pro programa funcionar assim. Quero ver se você vai pro ar meia hora depois do programa. Você sabe que não vai, porra. Pelo amor de Deus, vamos parar de hipocrisia, porra. As coisas são como são. Tem uma hierarquia.